Glória a Deus, que maravilha! E nesse clima, vamos receber pastor Silas de Souza ministrando uma palavra de Deus para os nossos corações. A paz do Senhor, pastor Silas, a Câmara Branca é toda sua. Bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Jorge Cardoso, paz do Senhor, pastor Cláudio Loss, paz do Senhor Claudino Silva, na sonoplastia nessa tarde, com eficiência. A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos de todo o Brasil, fora dele. Deus abençoe a você que está pela 25, 31, 49, pela nossa comunitária, né, Rádio Paz no Vale, essas horas da noite. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, aqueles que transmitem pela sua rádio web. Nós louvamos a Deus pela vossa vida, aqueles que transmitem aí na sua região. Recebam um doce e maravilhoso abraço de Cristo Jesus, com essa doce e maravilhosa paz de Cristo em nossos corações, né? E ao vosso coração nessa tarde. Que Deus te abençoe, grandíssima e poderosamente. Deus te abençoe. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por mais um dia, clima gostoso aqui na nossa região. Deve estar uns 22, 23 graus lá do lado de fora, está muito bom, muito agradável. Aqui sempre é um pouquinho mais, né? Aqui dentro sempre está no 25, né? 25 graus, mas lá fora às vezes está um pouquinho mais frio. Deus abençoe você no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e nossos irmãos aqui no sul do Brasil. Estamos diretamente de Camboriú, capital das... Pode cortar para mim, por favor, isso. Claudinho vai desligar aí o ar para mim que eu me sinto melhor. Isso, eu me sinto melhor. Glória a Deus. Depois do Covid, o ar-condicionado para mim me faz... É um mal, né, que eu tenho que eliminar. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Eu quero compartilhar com você nessa tarde uma porção da Palavra de Deus, né? Uma reflexão sobre mulheres notáveis na Bíblia Sagrada. Vamos deixar os homens de lado hoje, se eles ficarem com ciúme ou meio raivoso, amanhã a gente prepara uma mensagem sobre os homens, né? Mas hoje eu gostaria de falar sobre mulheres notáveis na Bíblia Sagrada. Mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, vencendo todos os desafios da época. Essas mulheres foram notáveis, elas fizeram a diferença, elas foram grandes mulheres de Deus, usadas nas mãos do Senhor, ainda que a lei, ainda que os homens, ainda que a cultura era um impedimento para elas serem usadas por Deus. Mesmo assim, elas venceram todos esses obstáculos. E para a base dessa reflexão, eu gostaria que você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abrisse aí no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao 19, o verso 20 e o verso 27. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli o sacerdote: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha de Satanás, né?
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Verso 20 e 27 do capítulo 1 de Samuel. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel. E dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Ana quer dizer graciosa. Ana quer dizer favor de Deus. Ana foi uma mulher lutadora. Eu quero falar nessa tarde sobre mulheres notáveis na Bíblia Sagrada. Mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. Eu sei que há muitas mulheres que nos ouvem nessa programação de Voz Missionária. Eucana e suas duas mulheres em tempo difícil. Havia uma tolerância do lado de Deus para com os homens, de ter uma mulher, de ter duas mulheres, duas concubinas. Havia tolerância, não era o favor de Deus para eles, não. Apenas havia uma tolerância, né? Então Eucana tinha suas duas mulheres, Ana e Penina, e eram adversárias. Na verdade, o caráter de Ana não é um caráter de uma mulher adversária, vingativa, não. Ela é humilde, porque ela é graciosa, ela é a graça de Deus na vida de Eucana. Mas Penina é aquela mulher que, além de ser agraciada pelos filhos que tinha, ela ainda fazia com que a sua competidora, Ana, ficasse triste e chorosa, né? Deus tem levantado mulheres nesses últimos anos, nos últimos dias na igreja, que fazem diferença. Deus tem levantado mulheres, sim, nesses últimos dias. Nós temos muitas mulheres no campo missionário. E eu diria que no tempo do pastor Cizinho de saudosa memória, havia mais missionárias do que missionários. Se for fazer um levantamento hoje, naturalmente há mais missionárias do que missionários. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Os homens de Deus têm desaparecido, é uma realidade. Quando você, nas congregações, sempre existe mais mulheres do que homens, do que o número de homens. Sabia disso? Se você olhar para a igreja, para a nave da igreja, há 2/3 de mulheres e 1/3 de homem. Será porque elas têm mais tempo? Não. Mesmo ela sendo a mulher do lar, ela tem muito trabalho para fazer. Se ela trabalha fora e ainda trabalha no lar, ela tem trabalho dobrado para fazer. Mas ela é muito mais dedicada na obra do que os homens. Ela é mais rápida, é mais eficaz. E o trabalho dela é com mais eficiência. É uma realidade isso hoje. Nós somos homens, temos que abrir esse parecer e dizer que é realidade. São as mulheres que trabalham com mais dedicação nas congregações, nos jejuns, nas vigílias, nas visitas. Estão em muitos lugares dando de 10-0 nos homens. Dá para escutar um amém aí das mulheres do outro lado? Deu um amém lá, né? Alguém deu um amém lá, né? Elas foram as últimas a saírem dos pés da cruz. Na crucificação de Jesus, foram as mulheres as últimas a sair diante do lugar da crucificação. Elas foram as primeiras a visitar o sepulcro de Jesus. Foram as primeiras a visitar no domingo pela manhã o sepulcro do Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Elas foram as primeiras a serem convertidas na Europa. Lídia, na cidade de Éfeso,
foi a primeira a abrir o coração e a sua casa para o apóstolo Paulo e seus companheiros começarem a igreja na Ásia. Olha só, né? Ana e Eucana e Penina estão num tempo difícil. Israel estava em crise. A nação de Israel estava passando por uma grande crise. Havia uma crise política em Israel. Em Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Olha a situação. Quem não tinha ensinamento, quem não tinha educação, quem não tinha cultura, quem não tinha caráter, quem não tinha personalidade, fazia o que queria. Mas existiam aqueles que temiam o Senhor, que conheciam o Senhor. Então havia uma crise política dentro de Israel, muito grande. Havia também uma crise moral dentro de Israel. No tempo de Ana havia uma crise política, mas havia uma crise moral. 1 Samuel 2:22 diz assim: era porém Eli já velho, muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, e que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Os filhos do sacerdote. Havia uma crise moral dentro de Israel. Se no templo, se na tenda onde se guardava a arca, havia cerimônias de homens com sacerdotes com mulheres prostitutas, se ajuntavam à porta da tenda e passavam uma noite, imagine o resto de Israel. Se na casa de Deus era isso, imagine fora da casa de Deus. Então havia uma crise política, havia uma crise moral e havia uma crise espiritual. Em 1 Samuel 3, verso 2 diz assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Triste é o líder da igreja, triste é o sacerdote, triste é o dirigente que perdeu a visão, que perdeu o discernimento, que perdeu o amor pela obra, que está ali apenas para cumprir um horário, para cumprir um ritual, um requisito, para apenas fazer jus ao seu salário. Isso é uma crise espiritual. Pobre daquele dirigente que só chega para dirigir o culto. Não tem mais vida de oração, não tem mais vida de consagração, não tem mais estudo da Bíblia, não tem mais amor pelas almas que estão perdidas. Isso é uma crise espiritual, e essa crise Israel estava vivendo. Se o sumo sacerdote não enxergava mais, imagine o resto do povo. É por isso que os filhos de Eli faziam o que queriam. E o profeta chegou e disse: Eli, teus filhos estão fazendo. E ele não repreendeu seus filhos, não repreendia. Ele estava apenas cumprindo um tempo naquela posição. Ele estava apenas cumprindo um tempo como sumo sacerdote. Ele sabia que seu legado chegou ao fim. Mesmo assim que meu legado chega ao final, eu devo fazer a obra de Deus com excelência. Isso é muito perigoso. É muito perigoso a crise espiritual. Existe crise política hoje no Brasil? Existe. Existe crise moral? Se existe crise moral. Mas não pode no nosso meio haver uma crise espiritual. Não é permitido por Deus. Isso é muito perigoso. Satanás se aproveita da crise política. Satanás se aproveita da crise moral. Mas Satanás se aproveita mais ainda quando há uma crise espiritual. Deus precisa agir nessa congregação. Deus precisa agir no meio dessa família. Deus precisa agir na minha vida. Eu não posso viver essa vida de mornidão, frieza espiritual, abandono da obra, relaxamento. Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Está escrito no livro de Eclesiastes: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. É muito perigoso. Deus tinha um problema para resolver na nação. Deus tinha um problema sério.
Os sucessores de Eli, Hofni e Finéias, eram um mau exemplo. Era um péssimo exemplo. E houve profetas que se levantaram e começaram a profetizar. Eli, acorda, homem, desperta. Mas ele não acordava, ele não enxergava mais. Deus tinha um problema para resolver, mas Deus não conversou com o sumo sacerdote Eli. Veja bem a situação que estava em Israel. Deus deveria vir e conversar com o sumo sacerdote, que era o representante. Não, Deus foi conversar com Ana. Deus foi conversar com uma mulher. Deus foi conversar com aquela que era graciosa, aquela que estava chorando, porque não gerava filhos, porque era estéril, porque era perseguida por sua adversária, porque seu esposo não podia fazer nada. Mas Deus, em vez de falar com o sumo sacerdote, Deus foi falar com Ana. Olha só a situação que estava. Ana disse para Deus: Senhor, eu tenho um útero infrutífero. Deus disse: eu tenho um ministério infrutífero em Israel, Ana. Nós estamos no mesmo patamar, minha filha. Você com o útero infrutífero, eu com o ministério infrutífero. Ana disse: eu não tenho filhos. E Deus disse: eu não tenho sacerdote, Ana, em Israel. Olha a conversa que os dois tiveram. Por isso ela não falava. Por isso Ana não falava. Ela balbuciava, ela mexia seus lábios, mas o seu coração estava derramado, ferido, partido, sangrando diante de Deus. Olha o poder da oração de um coração quebrantado. Ela balbuciava. Ana disse: eu gostaria de amamentar. E Deus disse: eu preciso de um juiz, Ana. Ana disse: eu gostaria de dar um filho ao meu marido. E Deus disse: eu quero dar um profeta para Israel, Ana. Vamos negociar nós dois? Então disse Deus: vamos negociar? Eu vou fazer você ser frutífera e você vai gerar um filho e o dedica para mim. Ele vai ser profeta, juiz e sacerdote. Ana, eu tenho 3 ministérios para o teu filho. Você vai engravidar, você vai gerar, você vai amamentar, desmamar. Dá para mim que eu vou dar 3 ministérios para ele: sacerdote, juiz e profeta. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos negociar, Ana? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O Brasil hoje é conhecido em todo o mundo como o país do futebol, do samba e da imoralidade e da corrupção. O Brasil hoje é conhecido pelo país do futebol, onde tem muita corrupção, o país do samba, que é um nojo, o país da imoralidade e o país da corrupção, começando lá em cima nos poderes e tem entrado na sociedade, nas famílias e até mesmo na igreja. Esse é o Brasil que o mundo conhece lá fora. A igreja hoje é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres. A igreja brasileira hoje, ela está sendo mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres de Deus no meio dela. Nós precisamos hoje de um grande avivamento. Nós precisamos de um grande avivamento. Nós precisamos de uma igreja fervorosa. Nós precisamos gerar filhos dentro de um útero quente, fervoroso, para que não morra de frio ou tédio quando saírem. Não adianta gerar filhos enquanto a igreja estiver fria. A criança que sai do útero de uma mãe, ela deve ser rapidamente enrolada num cobertor, enrolada num tecido e aquecida. Por quê? Porque senão ela morre. Ela está acostumada dentro de um útero quente.
E a igreja é a mesma coisa hoje. Salva, Senhor, salva, Senhor, salva, salva. Ele diz, como é que eu vou salvar? Se está uma verdadeira geladeira a tua igreja. Como é que eu vou salvar se esse departamento está frio, parecendo um congelador? Quem nascer aqui não vai sobreviver. Quem nascer dentro dessa igreja não vai prosperar. É por isso que as pessoas, elas vão para frente, aceitam a Cristo, mas nunca mais aparecem. Elas vão para frente, aceitam Cristo e não existe mudança de vida. A culpa não é delas, a culpa é nossa. A nossa igreja está vivendo um momento de tédio, está vivendo um momento de frieza, pobreza espiritual. As pessoas entram na igreja hoje, parece que entrou num bloco de carnaval. Elas entram na igreja hoje, parece que entraram num clube. Ninguém mais dobra o joelho, não querem mais falar língua estranha, as profecias cessaram, o avivamento cessou, os milagres não acontecem. Essas pessoas vêm lá do mundo, do útero, elas vêm enfermas, elas vêm completamente destruídas, elas estão esperando que elas vão ser geradas dentro de um hospital, onde elas vão ser curadas. Elas estão esperando que elas saírem do útero lá desse mundo, elas caem dentro da igreja e elas vão ser abraçadas, amadas, cuidadas, alimentadas, amamentadas, mas não é assim. As pessoas aceitam Jesus e ninguém dá um abraço, e ninguém toma o endereço delas para fazer uma visita, e ninguém entrega uma literatura, e ninguém entrega uma Bíblia e diz, olha, você vai ler assim. Onde é que você mora? Posso visitar? Posso estudar a Bíblia com você? Não existe mais isso. É por isso que a igreja não cresce. A pessoa até que parece que se agradou do ritual, da liturgia do culto, mas ela não vai crescer. Nós corremos esse risco das pessoas nascerem e morrerem. E é muito alto o índice de pessoas hoje no Brasil que elas nascem e logo morrem. Morrem já no berço, morrem já na infância, nos primeiros meses de nascimento. Isso é muito complicado. A igreja é a mesma coisa. Para isso, nós olhamos para a Bíblia, onde tiveram mulheres notáveis que fizeram a diferença. Olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos mulheres notáveis. Olha, meus irmãos, nós estamos passando por um momento difícil, muito difícil. Nós precisamos gerar filhos dentro de um útero quente, para que não morra de frio e tédio. Ao nasceres dele, dedicá-los ao Senhor, para serem sacerdotes, profetas, juízes. Não haverá nascimento enquanto a igreja estiver fria, apática, alheias à necessidade do nosso país, da nossa cultura. Jamais podemos pôr a nossa confiança em políticos, em homens que estão longe de Deus. Não vamos colocar a nossa confiança na mão dessas pessoas. Ana não tinha resposta para Deus, para sua necessidade. Ana não tinha resposta. Você não tem resposta para muitas perguntas que te fazem hoje. Deus é a tua resposta. Deus é a nossa resposta, e na sua palavra encontramos a resposta. Por que será que Eucana dava a porção dobrada para Ana, se ela era estéril? Ela não queria aquela comida, ela queria gerar. As pessoas vêm para a igreja hoje, é conta de luz, é remédio, é cesta básica, é roupa, é calçado, mas o que ela está precisando não é só isso. Ela está precisando de amor, ela está precisando de Deus, ela está precisando de um milagre, ela está precisando da ação do Espírito Santo, ela está precisando de algo mais. Nós estamos doando coisas que ela diz, não, isso aí tem lá fora. Eu quero batismo com o Espírito Santo, eu quero dons de línguas, eu quero renovo espiritual, eu quero um contato com Deus, eu quero comunhão com Deus. Isso nós não temos enquanto a igreja não estiver avivada. Estamos passando por um momento difícil. Eu digo para você, Eucana via Ana, mas ele não podia fazer nada por ela.
Ele via Ana no dia de amanhã, mas ele não podia fazer nada por Ana. É por isso que ele dava aquela porção dobrada para ela. Ana, um dia você vai gerar. Ana, eu sou mais do que 10 filhos para você. Ana, eu te amo. Ela dizia, eu sei que você me ama. Eu sei que você me vê amanhã, mas eu preciso de algo mais. Interessante isso aí. Porque Deus não vê você como as pessoas te veem. Deus te vê como você será amanhã. O melhor de Deus é para você hoje. O melhor de Deus será para você amanhã. O que faltava para Ana era a palavra do sacerdote Eli. Aquela palavra estava faltando na vida dela. Todos os anos ela subia e descia amargurada. Todos os anos ela subia com Eli para Siló, onde o judeu oferecia anualmente seu sacrifício. Trazia o melhor cordeiro, o melhor novilho, a melhor farinha, traziam tudo de melhor, o melhor dízimo, eles traziam tudo. Mas quando ela descia amargurada de espírito e chorosa. Nesse dia Ana disse, eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida. Eu preciso de uma resposta. E ela entrou no templo, ela deixou todos os seus afazeres, todo aquele sacrifício, aquela fumaça que estava lá fora, aquele cheiro de carne assada, aqueles gritos, aquela alegria. Ela disse, não, aqui não é meu lugar. Entrou no templo e começou a orar. E começou a chorar. E começou a balbuciar. E começou a negociar com Deus. O voto que ela fez a Deus é aquilo que nós devemos fazer em nossa vida muitas vezes. Aquele voto a Deus. É muito importante. E ela disse a resposta de Eli. Ele disse, mulher, você anda bebendo, você anda embriagada, você tem coragem de entrar no templo embriagada? Mulher, o que você está fazendo? Olha só a visão do sumo sacerdote. Ela disse, não, meu senhor, eu não sou filha do capeta não sou filha de Satanás não. Não me tenha por filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu vim aqui buscar uma resposta de Deus. Eu sou uma mulher que estou numa luta. Eu sou estéril. Eu preciso gerar. Era vergonhoso naquele tempo a mulher estéril. Era uma mulher sem valor. E ele disse, ela disse, ainda que meu marido me ame, ainda que ele me dê tudo que eu quero, mas isso não é o suficiente para mim. Eu preciso de um filho. E ele disse, vá em paz e Deus te conceda a tua vitória. Era essa palavra que ela precisava. Nós precisamos de homens e mulheres dentro da casa de Deus. Nós precisamos de alguém que tenha a palavra de Deus na sua boca. Ana voltou para casa, mudou seu semblante e Deus se lembrou de Ana. Chegou a hora de Deus fechar a boca dos teus adversários. Eu profetizo para você nessa tarde. Chegou a hora de Deus fechar a boca dos teus adversários. Ana começou a gerar um milagre dentro de si. Ana começou a gerar algo lindo dentro de si. E aquele vento estéril começou a gerar vida, uma vida que nasceu e foi consagrada ao Senhor por toda a sua vida. Um grande sacerdote, um grande profeta, um grande juiz nasceu de acordo entre uma mulher e o Deus Todo-Poderoso. Faça um voto ao Senhor, vote com Deus, negocie com Ele e diga, Deus, o melhor é para ti, Senhor. Ela disse, eu quero esse menino a minha vida toda, mas eu dou ele para o Senhor. Eu devolvo ele, eu vou ficar um tempo com ele. A história diz que talvez ela tenha ficado até 6 anos com ele, o tempo de desmamar. Alguns dizem 3, outros dizem 4, mas a cultura judaica dizia 6 anos. E ela disse, agora eu vou levá-lo e vou apresentar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 12, de 1 a 5 diz, agora Samuel já está
grande, já está entregue, já é um sacerdote. 1 Samuel 12, de 1 a 5. Disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto dissesse, constituir para nós sobre um rei. Ele foi o último juiz de Israel. Uns dizem que houve 13, outros 14, outros 15 juízes. Não importa o número, o importante é que Samuel foi o último juiz de Israel. E ele fez a transição, a mudança do período dos juízes para o período da monarquia. É muito interessante isso aí, né? E ele fez esse momento difícil. Deus foi rejeitado pela nação. Deus foi rejeitado pela nação de Israel. A nação disse: olha, Samuel, você já está velho, seus filhos Joel e o outro não obedecem. Ô Samuel, a gente queria ser igual aos outros vizinhos, a gente quer ser igual às outras igrejas, a gente quer ser igual às outras denominações, sabe? Eles parecem que são mais alegres. A gente só tem Deus, 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 a gente não tem outra coisa. A gente queria um rei, Samuel. Samuel, aquela noite foi a pior noite da sua vida. Ele passou a noite em oração e chorando. Deus aparece para ele de madrugada e disse: por que você está chorando, Samuel? Ele disse: o povo me rejeitou. Ele disse: não, o povo não rejeitou você não. O povo rejeitou a mim, para que eu não seja rei sobre eles. Eu sou o Senhor da nação de Israel, mas eles rejeitaram a mim. Então vai lá, Samuel, concede, dá para eles o que eles querem. Eu vou ensinar para eles uma linda lição. Eu vou ensinar para eles uma lição que eles jamais vão aprender. Mas vai lá, mas lê o regimento interno, Samuel. Diga para eles o que é um rei para eles. Então 1 Samuel capítulo 12, de 1 a 5, diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, encaneci, e eis que meus filhos estão convosco. Tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Olha só o caráter de Samuel. Da sua infância, desde que a mãe o entregou, desde que Ana entregou, até a sua velhice, seu caráter, sua personalidade foi impecável. Ele diz assim: eis-me aqui, 1 Samuel 12, 3. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebesse coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Que coisa linda! Aquela criança que Ana gerou, aquela criança que cresceu, amadureceu, envelheceu, encaneceu, quer dizer, seus cabelos branquearam. Ele não mudou, porque ele teve um período nos braços de Ana, e ela teve essa forma, esse trabalho de formar a sua personalidade, o seu caráter. E ele se tornou esse grande homem que nunca subornou, nem tomou presente, nem torceu o direito, nem mudou o seu juízo ou a sua sentença para agradar alguém. Que coisa linda e maravilhosa! De onde veio Samuel? Do útero de uma mulher no Antigo Testamento. O útero de uma mulher. Mulheres notáveis na Bíblia. Você, quando olha a Bíblia Sagrada, você vê Eva, a mulher curiosa. Agar, a mulher desprezada. Miriam, a mulher ambiciosa. Abigail, a mulher hospitaleira. Hulda, a mulher profetisa. Esther, a mulher abnegada. Ciro Fenícia, a mulher de fé. Maria Madalena, a mulher transformada. Isabel, a mulher humilde. Maria, a mulher escolhida por Deus. Maria
de Betânia, a mulher imortalizada. Marta, mulher dona de casa preocupada. A samaritana, a mulher evangelista. Dorcas, a mulher costureira e bondosa. Lídia, a mulher comerciante. As mulheres são devotas, modestas, sábias, virtuosas, quebrantadas, choronas e grandemente usada nas mãos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, 34, o apóstolo Paulo diz para elas permanecerem caladas na igreja. Calem-se, não lhe é permitido lhes falarem. Essa era a doutrina, né, do farisaísmo. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não é lícito permitir falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Era a lei judaica. Mas para a igreja não serve. Era para a igreja, mas para a sinagoga, não para a igreja de hoje. Nós devemos... não, aqui na minha igreja a mulher não fala. Você está perdendo. Porque são as mais ganhadoras de alma, são as maiores ganhadoras de almas, são as que mais intercedem, mais choram, mais quebrantada. Você está perdendo tempo. Em 1 Timóteo capítulo 2, 11 a 14, diz que elas devem permanecer em silêncio e que não podem ensinar, porque foram elas que foram iludidas por Satanás e não foi Adão. Assim diz a lei judaica, né? E alguém tentou trazer para dentro da igreja. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. É que dentro da sinagoga elas não falavam. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecendo com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Quando você lê esse verso 15 aqui, havia uma pandemia. Nessa época em que Paulo está pregando na Ásia, havia uma pandemia. Toda mulher que engravidava, o fruto do seu ventre morria. Havia uma pandemia nessa época, havia um vírus que matava todo feto. Então, houve uma profecia dizendo assim, salvar-se-á, pode gerar. Pode engravidar, pode gerar, porque daqui para frente, diz o Senhor, não morrerá mais seu feto. E aconteceu. Mas isso aqui era para dentro da sinagoga. Só que havia uns crentes que saíram da sinagoga, se converteram ao cristianismo, mas queriam manter o mesmo machismo. Não, mulher aqui não fala. Lá na sinagoga não falava, aqui também não fala. Você está perdendo tempo e está perdendo almas, né? Os rabinos duvidavam que a mulher tivesse alma, sabia disso? Os rabinos duvidavam que a mulher tivesse alma e que era preferível queimar o livro da lei do que ensinar uma mulher. Olha só a mentalidade daquele povo. Tudo isso por causa da atitude de Eva, que dizem que ela ensinou o homem e arruinou a todos. Na verdade, quando você olha à luz da Bíblia, não era Eva que tinha a chave da autoridade. Não era Eva que mandava. Quem mandava era Adão. Ele se deixou levar. O erro não está na mulher. O erro está no homem ter deixado acontecer. Foi Adão, né? Deus inverteu essa ordem, levantando uma mulher, sem o auxílio. O primeiro proto-evangelho está em Gênesis 3,15. Deus inverteu essa ordem, Deus inverteu. Levantando uma mulher, sem o auxílio de mãos humanas, dizendo que de uma mulher nasceria o Cristo Salvador do mundo. Logo ele, o Cristo, recuperou a chave perdida, esmagando a cabeça de Satanás. Veio de uma mulher. Quem pode dizer glória a Deus aí, do outro lado? Nem o Claudino deu glória a Deus. Mulheres notáveis na mão de Deus. Fizeram história em todos os tempos, em todas as épocas. Hoje você, mulher, ainda pode ser grandemente usada nas mãos de Deus. Hoje você pode ser grandemente usada nas mãos de Deus. Assim como todas estas mulheres, elas venceram no seu tempo. Agar, Miriam, Abigail, Uda, Esther, Ciro Fenícia, Maria Madalena, Isabel, Maria de Betânia, Marta, Samaritana, Dorcas, Lídias e Maria, mãe de Jesus. Oh, glória a Deus!
Glória a Deus. Ela emprestou o seu corpo para nascer nela, o meu Senhor, o meu Salvador. Maria emprestou. Como se fará isso? Disse ela para o anjo. Ela disse para Gabriel, como se fará isso? Visto que eu nunca me deitei com um homem, descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente santo, olha só, olha na tua Bíblia está escrito assim, e o ente santo que de ti nascerá, será o Salvador da humanidade. Ah, que privilégio! Uma mulher gerar o Salvador da humanidade, os Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que privilégio ela ter o Criador de tudo e de todos dentro do seu ventre. Que privilégio ela ter aquela criança crescendo dentro do seu ventre. Que privilégio ela gerar e ela educá-lo, ensiná-lo a falar. Ah, mas Jesus era 100% Deus. Não usou seus atributos. Me mostre onde Jesus mostrou seus atributos de 100% divino. Nunca usou, não precisou. 14:12 de João diz, se creres em mim, fareis o milagre que eu faço e fareis muito mais. Eu não sou Deus e nem você, mas ele profetizou para nós que ele usou seus atributos humanos, andando sobre as águas, pisando a cabeça de Satanás no deserto, em jejum e oração. Se ele usasse seu atributo 100% Deus, ele não precisava passar fome e sede lá no deserto, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, e o tentador ali, em cima dele, atribulando Jesus. Sabia que Jesus era homem, né? Ele estava ali na polpa do barco, dormindo de cansaço. Ele estava ali. Ele comia, ele bebia, ele dormia. Ele andava com seus discípulos. Em 4:15 de Hebreus diz, em tudo ele foi tentado. 4:15 de Hebreus diz, Jesus em tudo foi tentado. O que você tem por tudo? Tudo. Tudo que você sofre de tentação nesse mundo, Jesus também sofreu. Jesus sofreu toda espécie de tentação. Orgulho, soberba, mentira, engano. Sofreu. E não vou falar algumas coisas para não machucar alguns irmãos lá do outro lado, mas em tudo ele foi tentado, mas, diz a Bíblia, sem pecar, sem transgredir. Mas o mais importante que eu vejo, ele no útero de Maria, 9 meses, como todo ser humano, obedecendo os dias, a formação das células, dos seus ossos, da sua carne, dos seus órgãos, a formação do seu cérebro, a formação do seu coração, a formação das suas veias, ali Jesus no ventre de Maria, e aquela mulher todo santo dia ensinando ele, desde o ventre. Que coisa linda, mulheres notáveis. Você também pode gerar vidas. Você está me ouvindo, mulher? Deus mudou a nossa história, mudou principalmente a história das mulheres. Vocês são mais dedicadas, são mais fervorosas. Deus usa muito mais as mulheres em profecia do que os homens. As mulheres fazem um trabalho com mais excelência. As visitas que elas fazem é dobro, é o triplo do que os homens fazem. As lágrimas que elas derramam é muito mais do que os homens. O trabalho dela é muito mais eficaz, tem muito mais resultado do que os homens. Que nessa tarde você seja uma missionária na sua casa, uma missionária na sua rua, no seu bairro, na sua congregação, uma missionária aí no seu departamento, onde você estiver. Que Deus venha te usar poderosamente na sua vida, que Deus venha te usar grandemente nas suas mãos. Porque você é talentosa, você tem uma chamada de Deus na sua vida. Mulheres notáveis na Bíblia Sagrada, mas também temos hoje mulheres abnegadas, notáveis na mão de Deus,
fizeram no passado e hoje também são usadas grandemente nas mãos de Deus. Deus te abençoe, mulher. Deus te abençoe, contribuinte. Deus te abençoe, mulher missionária. Deus te abençoe, pregadora. Deus te abençoe você com o dom da profecia. Deus te abençoe você com o dom de cura divina, mulher. Deus te abençoe você com o ensinamento da palavra de Deus. Seja num culto, seja na escola bíblica dominical, seja em seminário, Deus te use grandemente. Ainda que homens se neguem, parem à beira do caminho, estão revogando a ordem divina, mas você ainda é uma mulher usada nas mãos de Deus. Levanta-te nessa tarde. Deus tem um ministério para colocar em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor. Eu quero orar por você, chorona, quebrantada, humilhada muitas vezes, perseguida, incompreendida, mal amada, perseguida aí por pedras e pessoas que não compreendem, não entendem. Tem muito homem ciumento que não permite que Deus use a sua mulher. Tem até aqueles maridos que batem nelas quando voltam da igreja. Aquelas mulheres que não aceitam, ou não são aceitas, não são aceitas dentro da família ou dentro da igreja. Deus tem ministério específico para você. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem imperativa não diz que é para os homens, não diz que é para uma classe de pessoas. Esse ide, ele abrange tanto o sexo masculino quanto o feminino, tanto os nobres quanto os iletrados ou de pouco poder aquisitivo, tanto os sábios quanto os leigos, né? Deus tem suas maneiras de usar a cada um de nós. Nessa tarde eu quero orar por você que é mulher, está do outro lado dizendo: usa-me, Senhor, como usasse Ana. Ela foi intrépida, corajosa. Ela não foi petulante não, ela foi ousada. Ela foi buscar a sua vitória, a sua bênção. Se você tem jejuado, jejue e continue. Tem orado, continue orando. Deus vai te levantar onde você está. Aí na tua casa, no teu ministério, na tua família, Deus vai te levantar. Oramos ao Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu Senhor, amado e querido Espírito Santo, eu oro a Ti sobre a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo lá do outro lado. É a palavra que está no meu coração desde a madrugada, Senhor. Uma palavra que estava dentro do meu coração e eu queria compartilhar com as mulheres nessa tarde. Mulheres abnegadas, mulheres de Deus que fizeram a diferença no curso da história. Através da Bíblia Sagrada, podemos ver dezenas de mulheres usadas nas Tuas mãos. Valente, Senhor. Ó amado Espírito Santo, nós oramos a Ti, Pai, em favor daquelas que estão nos ouvindo, aquelas que se sentem, Senhor, cabisbaixa, oprimidas. Senhor, elas estão caladas por causa da opressão, por causa da perseguição, por causa das lutas e das provas, mas que a partir dessa tarde o Senhor possa levantá-las com autoridade na palavra, autoridade na oração, autoridade que expulsa demônio, autoridade que cura enfermo, na sabedoria do ensinamento da Tua palavra, Senhor, além dos filhos, além do trabalho, além da casa, elas ainda, Senhor, têm um ministério a zelar. Que nessa tarde o Senhor envie ajuda, renove suas forças, lhe dê saúde, lhe dê graça, amplie sua visão e lhe dê a unção do Teu Espírito. Eu abençoo cada uma das pregadoras, das ensinadoras, eu abençoo a cada uma das mães, das servas do Senhor, daquelas que profetizam, Senhor, daquelas que estão na liderança de grupos e departamentos, seja louvor, Senhor, seja intercessão, usa nas Tuas mãos com poder e autoridade. Esta igreja precisa de um avivamento, de um fervor espiritual, e que vem através das mulheres, Senhor, que vem através das Tuas servas. É a nossa oração nessa tarde. Abençoe as missionárias lá no campo, use elas para ganhar almas,
almas para o teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor.